Agora, olha, com Jogos Olímpicos, com manifestações pró-impeachment, com tudo que aconteceu nesse fim de semana, o assunto mais comentado é a agressão que a deputada Joyce Hasselmann, onde você vai, o assunto é esse, não é? Que ela sofreu. Por que seria isso, Renata? Porque tem um elemento de muito mistério aí. Eu penso que sim. Primeiramente porque o assunto, né, da questão da violência doméstica e da violência contra a mulher é um assunto que está em voga. Nesse momento, todas as redes sociais, todo mundo envolto nesse mistério do que aconteceu com ela, porque deve ser desesperador, né? Você acordar dentro da sua própria casa, na situação em que ela acordou e não se saber o que aconteceu, e boa parte das pessoas na internet duvidando que isso possa ter acontecido como violência doméstica pelo seu próprio marido dentro de casa. Então é um episódio envolto em vários mistérios que a gente fica sem saber o que pensar realmente. Como que uma mulher sofre, ainda que dopada, ainda que anestesiada que estivesse por qualquer substância que tenha ingerido, ela não ter consciência do que aconteceu com ela, ok, mas uma outra pessoa dentro da casa, por maior que seja esse apartamento, também não ter ouvido nada, acordar só com o chamado dela, teria que estar dopado também. Então eu acho que vamos ter que aguardar a investigação para saber que substâncias havia no organismo dessas pessoas para que esse episódio passasse de uma forma silente dentro do apartamento e agressões desse porte não tenham sido escutadas nem dentro de casa, nem pela vizinhança e nem sentidas pela própria pessoa agredida. Eu acho que todo esse mistério é que causa realmente a polêmica e a curiosidade das pessoas para saber, né? Agora as pessoas querem uma resposta, saber o que aconteceu ali naquela noite. Naquele julgamento precipitado das redes sociais, foi atribuída agressão por muitas pessoas ao marido, que é neurocirurgião da deputada Joyce Hasselmann. Ele nega, ela nega também, eles estão indignados com isso. Na sexta-feira, quando nós comentamos essa notícia aqui, que foi no dia que virou notícia, Paulo, teve telespectador que falou que para investigar esse caso teria que chamar o pessoal do CSI, Miami ou Nova York, né, ou Las Vegas, ou o pessoal do Arquivo X, poderia ser ET. E os mais velhos falaram em chamar o Barreto ou o Columbo. O Barreto, olha, eu acho que entro no grupo dos mais velhos, porque eu me lembro do Barreto e me lembro também do Columbo, né? O CSI é mais moderno, né? O CSI é dessa turma mais jovenzinha, né? Se bem que já faz algum tempo que o CSI faz sucesso. Tem duas coisas interessantes para falar. Por que todo mundo, e isso é terrível, né, esse massacre virtual, mas por que todo mundo colocou a culpa no marido? O princípio do equilíbrio da teoria do equilíbrio, não princípio, teoria do equilíbrio das probabilidades. Isso é muito comum na arqueologia e a gente pode usar em todos os ramos do conhecimento. A Renata falou, poxa, como é que a pessoa não escuta? Ela está no quarto ao lado, porque uma agressão desse porte que a gente vê não é feita em silêncio, né? Barulho acontece. Então, esse é o primeiro ponto contra o marido, que é, sempre que existe uma violência dessa natureza, o primeiro a ser investigado, isso é natural, não é nenhum juízo negativo ou temerário, é justamente o marido, ou se for um homem agredido, a mulher, quando tem um contexto como esse, os dois em casa. Agora, eu vou fazer uma defesa, correndo o risco de estar completamente errado, mas com base numa experiência pessoal. Não, eu não bati na mulher, pode ficar absolutamente tranquilo quanto a isso. Ela disse que ele dormia em quarto separado porque ele roncava muito. Para ele roncar de forma assustadora a ponto dela pedir para dormir em quarto separado, é porque provavelmente ele tem, de novo, a teoria do equilíbrio das probabilidades, a apneia do sono. Eu tenho, e eu só melhorei quando passei a usar um aparelho chamado CPAP. Eu durmo com o aparelho, né? Eu não sei se ele dorme ou não, mas se ele ronca a ponto de incomodar a mulher e ter que dormir num quarto separado, ele tem o sono pesado. Então existe a possibilidade de realmente, se entrou alguém lá para bater na deputada, porque ela é uma deputada polêmica, com certeza tem muitos desafetos políticos e nem todos agem de forma leal,
pode ter sido também um terceiro que entrou e o marido não viu justamente por esse sono. E se ela está dopada, não tem grito, né? Não tem resistência. Não tem só... Então, a probabilidade de não ter havido barulho pode acontecer. Então, a gente não pode descartar. Todo mundo é inocente até que... Não é conversa de advogado, não é excesso de formalismo jurídico, mas a gente tem que dar esse benefício, né? Agora, é impressionante como provocou uma comoção esse caso, né? Eu acredito que as imagens falam por si, né? Porque não é uma pessoa, até para você tentar aventar uma possível queda, não tem como, porque são machucados diversos em muitos lugares, um apartamento que, segundo ela, teria que ter rolado uma escada, talvez, para ter tantos machucados em tantos lugares. E segundo ela disse também, o médico que a atendeu perguntou se ela levou chutes, né? Porque ela teve um dente quebrado, ela tem o queixo cortado, ela tem o olho roxo e eu acho que ela tem ferimentos pelo corpo também. Então, é muito possível que ela tenha sido, talvez até antes de chegar em casa, dopada, ou alguém colocou alguma coisa em algo que ela consumiu para poder ter esse esquecimento e essa falta de percepção da realidade. Então, eu acho que é muito chocante pela própria imagem da deputada. Eu acho que é por isso que as pessoas se comoveram tanto com a situação. Deve ser desesperador você acordar numa situação dessa e sequer saber o que aconteceu com você. Porque quando você sabe se você sofreu uma agressão, seja por violência doméstica, ou seja por um assalto, uma tentativa de assalto, ou seja o que for, você sabe o que aconteceu com você. Agora, se deparar com uma situação dessa, com uma imagem dessa, sem ter, segundo ela, noção do que aconteceu com ela, é uma situação que deve ser muito difícil. Então, eu acredito que as pessoas se sensibilizaram com isso. Em relação a esse caso, também circulou nas redes sociais uma fake news, uma notícia falsa de que ela teria se envolvido num acidente de automóvel e que essas sequelas seriam do acidente. Não houve acidente nenhum. Agora, nessa fake news que circulou bem fortemente, existia até o logotipo do jornal Estado de São Paulo, que tem muita credibilidade, para dar credibilidade a essa versão totalmente mentirosa, totalmente falsa.